Oi gente, eu sou a Ju e hoje estou aqui para contar para vocês as minhas leituras favoritas de 2016. Eu sei que esse não é um vídeo natalino, não é exatamente relacionado ao Natal, mas como o Natal é aquela época que a gente para analisar tudo, para rever como é que foi o ano, pelo menos eu tenho esse costume, eu resolvi separar também quais foram os livros que eu mais gostei de ler em 2016. 2016 não foi um ano de muitas leituras, eu li 40 livros, é uma média muito baixa relacionada ao que eu tenho o hábito de ler, né? Eu sei que o brasileiro lê pouquíssimo, né? Que 40 até que é um número interessante, mas em vista do que eu costumo ler foi muito pouco, então isso me deixou um pouquinho triste, que a correria do dia a dia, as coisas não me permitiram ler tanto quanto eu gostaria. Mas eu li 90% foram livros que eu amei, livros que eu gostei muito. E eu separei os 10 que eu mais gostei. Desses 40 eu separei os 10 que eu mais gostei, que eu mais achei lindo, maravilhoso, eu quero compartilhar com vocês. Eu não me lembro a ordem em que eu fiz as leituras, então eu vou mostrar. Não vai ser na ordem de leitura, porque esse ano eu nem marquei direito, assim, eu fui marcando os que eu li, mas tipo, não sei, eu tenho o costume de separar por mês, qual que eu li, tudo dessa frescura, mas esse ano eu não fiz isso, então eu vou mostrando pra vocês de acordo com o que tá aqui na pilha que eu separei, tá? O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, como todos são preferidos, mas acho que esse é um dos mais preferidos, que é A Mentira Perfeita, da Karina Ricci. Esse livro é muito maravilhoso, é um chiquilite. Se você nunca leu nada dessa autora, por favor, mude isso agora mesmo. E esse livro conta a história da Júlia. A Júlia, ela tem uma tia, que é uma pessoa que ela ama muito, ela vive com a tia dela, né, como se fosse uma mãe pra ela. E a tia dela fica doente e ela acha que, infelizmente, a tia tá nos últimos dias, né? Então ela inventa uma história que ela tá noiva, que ela vai se casar, porque o sonho da tia dela, a tia Berê, é vê-la casando, é vê-la de noiva. Então ela inventa essa história, ela acha que, infelizmente, como a tia tá nos últimos dias, não vai ter tanto problema. E aí ela inventa essa história, mas o que acontece? A tia Berê se recupera, a tia Berê fica bem em volta pra casa. E aí que a história começa, porque então agora ela precisa de um noivo, né? Porque a tia tá boa, ela vai quebrar o coração da tia contando que é mentira? Não vai, né? Esse livro é muito legal, eu recomendo pra todo mundo. Eu recomendo todos os livros da Karina, que eu acho que a Karina é sensacional. Mas esse é maravilhoso, é um dos meus preferidos. E a escrita da Karina é simplesmente uma delícia, eu recomendo muito. E o segundo livro na minha lista de preferidos de 2016 ficou com A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. Não sei se a pronúncia do nome dela é exatamente assim. E esse livro é uma distopia que conta a história da Maré. O mundo é dividido em duas partes, né? Os vermelhos e os prateados. Os prateados são a elite, o pessoal rico, e eles têm alguns poderes. E os vermelhos são os trabalhadores braçais, e são aqueles que são desprovidos de poder, são pessoas humanas comuns. Beleza. A Maré, ela é uma vermelha, então ela é pobre, e ela costuma roubar para sustentar a família, né? Então ela vive cometendo pequenos delitos, até que um dia ela é chamada para trabalhar no castelo, e ela vai. Só que acontece que ela descobre que talvez ela tenha alguns poderes também, mesmo sendo vermelha. E aí que tudo começa a acontecer, a história fica uma completa loucura. E eu me surpreendi muito com essa história, apesar de ser uma distopia, apesar de ter elementos que a gente já viu em outros livros, né, que infelizmente chega a um ponto que fica difícil você criar algo extremamente inovador. Mas eu achei que a Rainha Vermelha foi sensacional. Eu amei esse livro e recomendo muito pra vocês. Se você ainda não leu, se você gosta de distopia, com certeza vai amar a Rainha Vermelha. Outro livro que eu vou mostrar pra vocês, os meus preferidos de 2016, é um livro que eu já tinha lido há muitos anos, muitos mesmo, eu era bem novinha, e eu fiz a releitura com a edição nova, né, que é o livro E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, que antigamente era o caso dos 10 Negrinhos, se eu não me engano, o título, e essa edição tá tão bonitinha, e essa história é maravilhosa, né, conta a história de algumas pessoas, que elas são chamadas pra ir numa ilha, né, trabalhar, cada um por uma situação, um é chamado pra passar uma semana lá, outro é chamado com uma proposta de emprego e tudo mais. E a hora que eles estão lá, que eles chegam lá, eles percebem que o empregador, né, o cara que contratou todos eles, não está por lá e que as coisas são um pouquinho sinistras e as pessoas começam a morrer de maneiras misteriosas. O livro é sensacional. Existe uma série, já fiz acho que post no blog sobre essa série, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. É muito boa, eu recomendo demais pra todos vocês. Outro livro que tá nos meus favoritos, que me fez chorar, que me deixou bastante mexida,
É o livro quarto. Esse livro é sensacional, sensacional. Esse livro vai contar a história do Jack. O Jack é um garotinho de 5 anos, é ele quem narra a história, tá? Então tudo a gente vê pelo ponto de vista do Jack. E ele mora num quarto. Ponto. Exatamente. Ele mora num quarto sem janelas e ele vive ali com a mãe. A mãe não tem nem nome, né? Ele chama ela apenas de mãe. E a única coisa que ele sabe é que toda noite ele fica dentro do guarda-roupa porque o velho Nick vem visitar a mãe dele. O livro é de uma sensibilidade gigantesca, gigantesca, porque o Jack, ele não entende, né, o que tá acontecendo. Ele não entende que a mãe dele está sendo feita de prisioneira há muitos anos, né, que ele nasceu dessa prisão, né, dessa situação horrível que a mãe dele vive. Porque a mãe é uma personagem maravilhosa. Com tudo que ela passa, com tudo que acontece, ela faz de tudo para que o Jack tenha uma infância boa, para que o Jack viva bem. O livro é sensacional, super sensível. Eu chorei muito, fiquei bastante sensibilizada e ainda não assisti o filme. Se você assistiu o filme e gostou, conta aqui pra mim o que você achou. Eu tô doida pra assistir o filme. Já lançou já tem um tempinho já e eu tô bastante curiosa. Mais um livro que me tirou lágrimas, Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Esse livro todo mundo conhece, né? A minha edição tadinha, tá toda arregaçadinha, eu emprestei pra várias pessoas e ninguém toma o cuidado que a gente toma com o livro da gente, né? Então meu livro tá bem encardidinho. Eu pretendo comprar uma edição nova o quanto antes. E eu amei essa história, apesar do final não sei exatamente o que eu queria e eu ter, assim, as minhas opiniões sobre o final. Mas o livro é maravilhoso, a escrita da Jojo Moyes é sensacional, é sensível, é cheia de amor, de reflexões, eu recomendo muito. Outro livro maravilhoso, que é da Dani Atkins, é A História de Nós Dois. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse livro, porque tem uma resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, mas é um livro maravilhoso que também nos leva a refletir sobre algumas coisas da vida. Dani Atkins tem esse dom, né, essa narrativa que te leva a pensar um pouquinho além do que está sendo mostrado, né? Eu gostei muito, 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 muito. Eu recomendo demais para vocês. Está, sim, um dos primeiros da minha lista de favoritos também. Como não poderia deixar de ser, tem que ter Harlan Coben na minha lista de preferidos e eu escolhi o livro Não Fale com Estranhos. Tem resenha também, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E esse livro, como todos, né, eu sou muito fã do Harlan Coben, então dificilmente eu não gosto de um livro dele ou eu gosto um pouco menos do que eu esperava. E esse aqui correspondeu todas as minhas expectativas. Conta um pouquinho como funciona quando você percebe que nem tudo que você acredita, que nem tudo aquilo que você vive é 100% uma verdade, né? Que pequenas mentiras podem destruir uma vida, podem destruir tudo. Esse livro é muito, muito, muito bom. Vou deixar o link da resenha pra vocês. Leiam. Se vocês não leram nada do Harlan Coben, por favor, mudem isso. E esse livro não é uma série, tá? É um livro único, não faz parte da série My Napolitano. Outro livro que entrou pra minha listinha, e eu aproveitei pra colocar, dar uma roubadinha, na verdade esse eu vou colocar 3 livros, que é a trilogia A Pousada, da Nora Roberts. São 3 livros, e são os 3 maravilhosos, contam a história de 3 irmãos, que eles compram um casarão, né, uma antiga pousada, e eles vão reformar com a ajuda da mãe deles, e cada um deles vai ter um interesse amoroso em cada um dos livros. Mas cada um tem suas características. Um é muito metódico, cheio de listas, cheio de coisas. Outro é bem machão, o outro é muito sensível. É maravilhoso. Eu amei essa trilogia. Sou super fã da Nora Roberts, então é impossível não colocar a Norinha maravilhosa na minha lista de preferidos de 2016. O penúltimo livro que eu vou mostrar pra vocês, os meus favoritos, é um dos mais favoritos também, que é O Ar que Ele Respira, da Brittany C. Cherry. Eu amo essa autora. Tudo bem que eu só li 2 livros dela até agora, mas os 2 livros estão sempre na minha lista de favoritos. Toda vez que alguém me perguntar um livro que você gostou muito, eu indico algum dos livros dela. E esse livro aqui conta a história de 2 pessoas, da Liz e do Tristan. A Liz perdeu o marido dela, tem cerca de 1 ano, né? E ela tem uma filhinha, acho que tem uns 4 anos, 5 anos, não me lembro a validade da criança, a Emma. E ela ficou um tempo morando com a mãe dela, mas agora ela decidiu que é hora de voltar pra casa. Infelizmente não tem como fugir das lembranças. Ela tem que voltar pra casa dela, ela tem que dar uma infância normal pra filha dela, não adianta tentar ficar fugindo, por mais triste que ela esteja. Quando ela volta pra cidadezinha dela, ela atropela o cachorro do Tristan, que é um cara bem introspectivo, bem fechado, de certa forma grosseiro. Tem uma péssima reputação na cidade, as pessoas falam pra ninguém se envolver com ele, porque ele só traz problemas e tudo mais, mas a Elizabeth enxerga alguma coisa no Tristan. Tem muito desse livro, eu achei muito sensível, maravilhoso e me deixou bastante emocionada também. E o último livro que eu quero comentar com vocês, eu li no Kindle, que é o Fangirl. Esse livro conta a história da Cat. A Cat, ela tem uma irmã gêmea, elas sempre viveram super juntas, super unidas, mas na hora que elas vão pra faculdade, a irmã dela prefere não dividir o quarto com a Cat. E a Cat fica muito chateada porque ela é bastante tímida, ela é um pouquinho introspectiva, ela não sabe assim lidar direito com as pessoas e ela se sente abandonada pela irmã.
e ela vai dividir o quarto com uma menina que é bem o oposto dela, um tanto gótica e tudo mais, e ela se sente muito mal com isso. E a Cat ela é apaixonada por uma série de livros e ela escreve fanfic sobre essa história, assim, mudando alguns detalhezinhos da história, né? Que fazem toda a diferença. Então ela vive para estudar e para escrever essas fanfics. Só que aí ela conhece uma determinada pessoa que muda um pouco a situação. Ao mesmo tempo que a gente acompanha a história da Cat, a gente acompanha a fanfic do Simon Snow, né? Que é um personagem que ela gosta. Então são duas histórias muito legais em um único livro. Eu amei. Existe o livro do Simon Snow que saiu de Fangirl, então eu tô muito ansiosa para ler esse livro. Então é isso, gente. Esses foram os meus 10 livros preferidos de 2016. Foram as melhores leituras que eu fiz esse ano. Apesar de ter lido poucos livros, foram livros que eu amei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber os próximos vídeos. Se você não me segue nas redes sociais, vou deixar os links aqui embaixo para vocês começarem a seguir. Um super beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã!